Olá, aluno do Estudar Mais, estamos em mais um sábado de aulas remotas, né, devido ao feriadão aí, mais um, mas não podemos perder o foco, vamos continuar como combinado na nossa último encontro presencial, nosso último sábado, nós vamos dar início à unidade 4, certo? Então, para acompanhar esta aula, vocês já receberam esse material e deverão agora pegar papel, caneta, pegar o material, para que a gente dê início aos conteúdos da geometria que são cobrados no edital, né, que estamos no aguardo aí que ele saia o mais rápido possível. Nós vamos ver aí a parte de perímetro, a parte de áreas e a parte de volume. Talvez não dê tempo na aula de hoje a gente trabalhar tudo isso aí, mas pelo menos uma boa parte nós iremos estudar hoje, certo? Então, a partir de agora, peguem o material, coloquem o nome de vocês, a frequência de vocês no chat, abaixo, tá certo? E preencham no formulário que foi enviado para vocês para registrarem a presença, tá certo? Então, dúvidas, coloca no chat, a presença registra no formulário que foi enviado para vocês. Bom? Então, vamos aí começar compartilhar com vocês aí a lousa. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aí é com relação ao material, né? Então, de início aí, no material ele começa explicando nesta unidade o que será estudado, certo? Nessa unidade 4. Perímetro de figuras planas, o comprimento de uma circunferência, né? Porque a gente vai ver aqui por que o comprimento, a circunferência se difere dos polígonos, né, que tem lado, e o cálculo de áreas, também volumes, e faltou colocar aí no índice, certo? Volumes de algumas figuras, né, de alguns prismas, e aí algumas unidades, transformação de unidades de massa, de tempo e unidades de volume. Importante que a gente aprenda isso aí também, tá? Então vamos dar início pelas figuras planas. O que é uma figura plana? Uma figura geométrica plana, formada apenas por segmentos de reta, chama-se polígono. Então, todas essas figuras aqui são chamadas de polígonos. Por quê? Porque são figuras que são formadas a partir de segmentos de reta. Temos como exemplo aqui o triângulo. O triângulo é uma figura, é um polígono, né? Esse poli quer dizer vários, né? E gônos quer dizer lados. Então, uma figura geométrica que tem vários lados a partir de 3 lados é um chamado de polígono, até porque 2 segmentos de reta é impossível que eu forme um polígono. Então, eu tenho o triângulo, quadrilátero, pode ter o pentágono, o hexágono e por aí vai, né? Então, veja que é só quadrilátero, pentágono, certo? Então, são figuras formadas por segmentos de reta. Tá? Então, aqui estão alguns deles, o quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e aqui o trapézio. São os principais quadriláteros que são estudados, né? E aí existe aquela formulazinha de área para a gente calcular cada um desses aí que a gente vai ver nesta aula. Vamos começar falando de perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas de comprimento dos lados de uma figura plana. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um retângulo, tá? Vou construir aqui um retângulo. E é propriedade do retângulo, né? Eu tenho 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Ele é um tipo de paralelogramo. Por quê? Porque eles são formados por 2 pares de retas que são paralelas. Este lado aqui de um retângulo é congruente a este. Congruente, a mesma coisa que tem a mesma medida, ou seja, igual.
tá? E este lado é paralelo a esse e tem a mesma medida. Então, supondo que eu tenho aqui um retângulo de 8 centímetros, aqui 5 centímetros, obviamente esse aqui também terá 8 e esse aqui terá 5. O que é calcular o perímetro desse retângulo? Calcular o perímetro nada mais é do que somar as medidas dos lados. Então, o perímetro desse retângulo seria 8 mais 5 mais 8 mais 5. Ou eu poderia simplesmente dizer que o perímetro é 2 vezes 8 mais 2 vezes 5. Por quê? Porque são dois lados que medem 5 e dois lados que medem 8. Certo? Fazendo essa conta aqui, eu terei 8 mais 5, 13, mais 13, que é igual a 26. Aqui daria a mesma solução, né? 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10. 16 mais 10, 26. No caso aqui é a unidade centímetro. Medida linear, a gente vai ver nas unidades de medida, será sempre centímetro, metro, quilômetro, né? São as medidas mais usadas aqui no Brasil. Mas pode ter decâmetro, hectômetro, tá? Outras medidas. A circunferência é uma figura plana, diferente porque ela não tem lados, né? A figura plana, a circunferência, a gente calcula o comprimento dessa circunferência, tá? Então, a medida do comprimento de uma circunferência é dada pela expressão, o comprimento é 2π vezes r. Esse π, o que é esse π, hein? Esse π é uma constante muito interessante, que em qualquer circunferência perfeita, seja ela pequena, seja ela grande, se eu pegar o diâmetro, o que é o diâmetro, hein? O diâmetro é a reta, é a corda, chamada corda, que passa pelo centro da minha circunferência. Essa cordazinha aí, ela é chamada de diâmetro, certo? Então, se eu pegar de qualquer circunferência e fazer a divisão do comprimento dessa circunferência pelo seu diâmetro, isso aqui vai dar sempre igual a π. Tá certo? Então, esse π é uma constante que é aproximadamente 3,14, certo? Mas é uma medida aproximada, não é uma medida exata. O π ele é um número irracional, é um número com infinitas casas decimais. Então, supondo que você está fazendo um exercício que envolve circunferência, está calculando lá o comprimento da circunferência ou sua área, e você vai sempre deixar o valor alguma coisa π, sei lá, 58π como resultado final, 36π. Esse π você só deve substituir se no comando da questão ele pedir para você usar o π como 3,14. Certo? A gente não pode pegar por conta própria e representar e substituir o valor de π por 3,14, se não for pedido, tá? Esse C representa o comprimento da circunferência e o R, esse Rzinho aqui, ele é o raio. O que é o raio da circunferência? O raio é a distância do centro até qualquer ponto desta circunferência. O raio nada mais é do que a metade do diâmetro. Tá certo? Então eu tenho o diâmetro, eu tenho um raio, eu tenho a circunferência e tenho o centro. O cálculo do comprimento dessa circunferência é dado por 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Tá certo? Então, todas as medidas de perímetro, elas são dadas em alguma destas unidades. Tá? Em algumas dessas aqui. A unidade padrão, metro. À esquerda, eu tenho os múltiplos e à direita eu tenho os submúltiplos. Né? Então,
metro, decímetro, centímetro e milímetro. As unidades mais usadas aqui no Brasil são metro, centímetro, milímetro. Aí tem o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, estas 4 unidades são as que aparecem com maior frequência, as mais utilizadas. Geralmente, no nosso dia a dia, quando a gente vai medir algo, é dado em alguma dessas unidades de medida. São chamadas de unidades de medidas lineares. Certo? Então, sempre que você, importante, calcular o perímetro de alguma figura, você especificar qual unidade que você está se referindo. Tá? Como é que eu faço a transformação dessa unidade? Sempre que eu for partir da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. E sempre que eu for partir da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Como assim? 1 quilômetro, por exemplo, 1 quilômetro, ele possui quantos metros? Então, eu tenho aqui 1 quilômetro, 1 km. E vou partir até chegar em metros. Veja que eu estou partindo da esquerda para a direita. Então, eu vou multiplicando por 10 em cada unidade. Então, aqui eu multiplico por 10, depois por 10, depois por 10. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Tá? Então, assim eu faço para qualquer unidade de medida essas transformações. Certo? Nos exercícios, a gente faz mais alguns. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre área. Qual a diferença de cálculo de perímetro para área? O perímetro, eu meço, digamos assim, o comprimento do contorno do meu polígono. Certo? O cálculo da área, eu faço um cálculo de espaço. Quando eu tenho, por exemplo, uma figura retangular, calcular o perímetro nada mais é do que somar a medida dos lados. Quando eu faço o cálculo da área, eu estou calculando o quanto cabe dentro daquele retângulo, dentro daquele espaço. Então, as unidades de área são unidades quadradas, porque sempre, por exemplo, a área de um retângulo, que é o mais comum aparecer, dos paralelogramos como um todo. A área de um retângulo é dada por base vezes altura. Então, eu vou multiplicar uma unidade linear por outra unidade linear. Então, eu vou ter uma unidade quadrada. Então, sempre que eu for calcular área, eu vou ter como resultado, como unidade de medida, uma unidade quadrada. Certo? No nosso material, nesse material aí que está com vocês vão me acompanhar lá na página agora, na página 2. Tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela as áreas de algumas figuras mais comuns em aparecer. Então, a área é a medida de uma superfície plana e para medir uma superfície, adotamos outra comunidade de medida. Então, o triângulo, o cálculo da área de um triângulo é dado pela base vezes altura dividido por 2. Aqui, base, que multiplica a altura e divide por 2. A área de um retângulo. A área de um retângulo é simplesmente o valor da base vezes a sua altura. Certo? Então, a área do retângulo, base vezes altura. Assim como a área de um paralelogramo qualquer. Paralelogramo é aquela figurinha que eu mostrei lá no início. A diferença que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, que em um retângulo, esse lado do retângulo aqui em si, ele é altura. No paralelogramo, não. No paralelogramo, eu tenho aqui a base, tá certo? Isso aqui é a base. Isso aqui é um lado, mas veja que ele não é perpendicular à minha base, ou seja, não forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura, se não for dada, eu tenho que calcular
a medida da altura do paralelogramo, certo? Usando, sei lá, o teorema de Pitágoras, outras coisas, outros conhecimentos geométricos, que aí vai depender de cada problema, né? Geralmente a gente, por Pitágoras, teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar a altura, mas é bom ter muito cuidado na hora de calcular a área de um paralelogramo. Mas a área de um paralelogramo também é dado pelo produto da base vezes a sua altura, assim como no retângulo. Certo? O quadrado. Ora, um quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais. Então seria base vezes altura. Sendo que a base e a altura têm a mesma medida. Então, L vezes L, a área do retângulo é L ao quadrado. Tá? O trapézio. Veja que no trapézio eu só tenho 2 lados aqui que são paralelos, né? Essa base maior e essa base menor, porém de tamanhos diferentes. Tá? Então, a área de um trapézio, fórmulazinha que eu preciso saber, é dado por base maior mais a base menor, multiplicado pela altura. Observa comigo que a altura é diferente desse lado aqui, ó. Certo? A altura, assim como no paralelogramo, eu tenho que, se não for dado a altura, eu tenho que calcular o valor dessa altura antes de substituir na fórmula. Então, base maior mais base menor, que multiplica a altura dividido por 2. Losango. Um losango é uma figura que ele tem os 4 lados iguais, né? E eu calculo a sua área a partir das suas diagonais. As suas diagonais, elas são perpendiculares, formam ângulo de 90 graus. Então, vou fazer a diagonal maior multiplicado pela diagonal menor e dividir por 2. Tá? E a área de uma circunferência, a área de um círculo, né? Ela é dada pela formulazinha seguinte: π, que multiplica o raio ao quadrado. Cuidado de não confundir o comprimento de uma circunferência, que a gente viu agora há pouco, que é 2 vezes π vezes o raio. O comprimento é medir, né, essa parte que envolve o círculo. Tá? E calcular a área é calcular esse espaço interno do círculo aqui, esse espaço interno. O que envolve é a circunferência. A parte interna aqui é o círculo, né? Então, isso aqui, essa parte de dentro aqui, é a minha área. Então, o cálculo da área é dado por πr ao quadrado. Então, essas formulazinhas a gente tem que memorizar, a gente precisa saber na hora de resolver exercícios. Não é dado, tá certo? As unidades que se referem à área é muito parecida com a unidade que se refere ao perímetro. A diferença é isso, porque a gente tem unidades quadradas. Então, como base, eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, são os submúltiplos. Depois, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado, que são os múltiplos. O padrão é o metro, certo? Veja bem o seguinte, as mais usadas, assim como no perímetro, né, são quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Por que unidade quadrada? Porque vamos imaginar aqui o seguinte, ó, aquele retângulozinho que eu fiz lá no início, vamos reproduzi-lo aqui também. Tá? Então vamos imaginar aqui o seguinte, eu tenho esse lado aqui que vale 5 e tenho esse lado aqui que vale 4, por exemplo. Quem seria a área desse retângulo? A área é base, 5, aqui centímetro e aqui centímetro também, tá? 5 centímetros que multiplica 4 centímetros. Então a área seria 5 vezes 4, 20 centímetro vezes centímetro, né? Multiplicação de potência de mesma base, usando as propriedades de potenciação, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, por isso que a unidade é dada em centímetros quadrados.
ou metro quadrado, quilômetro quadrado, seja ele qual for. Na hora de transformar, lembra que lá no perímetro a gente ia multiplicando, a direita ia multiplicando por 10, a esquerda ia dividindo por 10. Quando é unidade de área, a gente vai multiplicando por 100, tá? Quando eu venho para a esquerda, eu vou multiplicando por 100, e quando eu venho para a direita, eu vou dividindo por 100. No lugar de ser 10 é 100. Mas a forma de fazer, a forma de transformar é similar, tá? Importante, eu coloquei aqui em destaque aqui, porque às vezes é utilizado, geralmente nos problemas, quando se utiliza, é dado no próprio comando da questão. Mas é importante, por segurança, se não for dado, a gente saber essa unidade que não está aqui representado, mas que é usual, o hectare, né? Um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, certo? Aqui não é muito usual, mas o hectômetro quadrado, um hectômetro quadrado é a mesma coisa que um hectare, certo? É a mesma coisa. Um hectômetro quadrado é 10 mil metros quadrados. Essa linguagem de hectômetro também é utilizada, pode ser representada aqui no Brasil, chamado como hectare. Certo? Então, um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Ok? Vamos fazer agora alguns exercícios. Esses exercícios, vocês encontram, vamos pular lá para a página número 3, tá? Na parte aqui de exercício. Vamos resolver alguns aqui. Voltar aqui o quadro. O primeiro exercício ele diz assim: determine o perímetro dos polígonos abaixo. Na verdade é do polígono abaixo, que é um triângulo, tá? Então observa que ele me diz que esse triângulo, o triângulo ABC, ele é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que ele tem 3 lados iguais. Então se aqui é 2,9 centímetros, aqui também é 2,9 e aqui também é 2,9. Então o perímetro desse triângulo pode fazer 2,9 mais 2,9 mais 2,9 ou simplesmente 3 vezes 2,9. Certo? Vamos fazer essa conta. 2,9 vezes 3. Esquece a vírgula na hora de multiplicar, né? 3 vezes 9, 27. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 87. E tem uma casinha decimal aqui, né? Ó, antes do 9. Então, vem para cá. Então, o perímetro dessa figura aí, desse triângulo, é igual a 8,7 centímetros. Belezinha? Não é fácil? Questão número 2. Em um retângulo, a medida do comprimento é 10,2 centímetros. Sabendo que a medida da largura é metade da medida do comprimento, qual é o perímetro desse retângulo? Então vamos fazer um retângulozinho aqui, né, representando esse contexto. Tem o retângulo e ele me diz que o comprimento é 10,2 centímetros e que a largura é metade do comprimento. Então, se aqui é 10,2, a largura vai ser quanto? Metade de 10, 5, metade de 0,2, 0,1, ou seja, 5,1 centímetros. Se é retângulo, todos esse lado aqui é congruente a esse, né? E este é congruente a este aqui. Então, como é que vai ser o perímetro de um retângulo, né? Vai ser 2 vezes 10,2 mais 2 vezes 5,1.
2 vezes 10,2 vai dar o quê? 20,4 mais 2 vezes 5,1 dá o próprio 10,2, né? Então, o perímetro é igual a... Deixa eu armar essa continha, porque às vezes tem gente que tem dificuldade ainda na hora de somar esses números racionais, né? Então, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Parte inteira embaixo, parte inteira, decimal debaixo de decimal. Então, vai ficar 20,4, 10,2, certo? E aí eu faço 4 mais 2, 6, 0, 2 mais 1, 3. Então, o perímetro aí, 30,6 o quê? Unidade de medida, centímetro. Você está trabalhando em centímetro, eu tenho que trabalhar em centímetro. Por que eu tenho que me importar com unidade de medida? Para ficar ligado, às vezes, quando é nos probleminhas, ele dá em uma unidade de medida e lá nas alternativas, ele dá em outra unidade. Então, a gente precisa aprender a fazer estas transformações. Tá? Então, muito importante. O probleminha número 3. Amanda está procurando um apartamento para comprar. Em um anúncio, ela encontrou a planta baixa a seguir. Então, está aí a planta baixa do apartamento. Tá? Então, aqui eu tenho uma sala. Né? A gente consegue perceber isso aqui. Vou apagar aqui. Vamos dividir esses cômodos, tá? Aqui eu tenho uma sala. Aqui eu tenho um quarto. Aqui eu tenho uma cozinha. Uma áreazinha de serviço, né? E aqui eu tenho um banheiro. Certo? Pergunta, letra A. Calcule o perímetro do banheiro desse apartamento. Olha só. Quem é o banheiro? É esse retângulo que eu estou marcando aqui com vocês, né? Ó. Ele me pede o quê? O perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Então, se aqui é 1,2, essa parede também é 1,2. Se este lado é 1,9, essa parede também é 1,9. Então, o perímetro do retângulo, né? Ó, sempre dessa mesma maneirinha de calcular, né? Será 2 vezes 1,2 mais 2 vezes 1,9. 2 vezes 1,2, 2,4. 2 vezes 1,9. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 2, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3,8. Então, o perímetro é igual a 2,4 mais 3,8. Vamos fazer essa continha. 8 mais 4, 12, sobe 1. 2 mais 1, 3, mais 3. 6,2, o quê? Qual a unidade de medida aí? Metro. Certo? Então, este é o perímetro deste banheiro. Letra B. Para instalar rodapé em todo o contorno do quarto, quantos metros lineares, olha só, de rodapé serão necessários? Considerando que a porta do quarto tenha 0,9 metros de largura e que no vão da porta não será instalado o rodapé. Ora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o perímetro, né, para instalar o rodapé todinho aqui no pé dessa parede, tá? E vou retirar a parte do banheiro que não tem, né, a parte da porta daqui, ó, 0,9. Então eu vou pegar, vamos lá, vai ficar 6,2 menos 0,9. Vamos fazer essa conta? Esquece a vírgula, tá? Na hora de fazer. 2 é menor do que 9, faz o quê? Pega emprestado aqui 1. Então ficou quanto? 12. 12 menos 9 dá quanto? 3. Aqui tinha quanto? 6. Emprestou 1, ficou 5. Então desce por 5. E a vírgula. Ou seja, será necessário aí, sim, a quantidade, a metragem linear disso aí será 5,3
metros é a metragem linear de rodapé. Tá? Qual é a área desse apartamento em metros quadrados? Olha só, o apartamento, o perímetro do apartamento será tudo isso, concorda? Será daqui para cá e aqui para cá. Então, a área ao qual eu vou calcular é toda essa daqui. Certo? Observa que isto é um retângulo. Este lado aqui é congruente a esse. Se eu somar 4,4 mais 1,2, se eu fizer essa soma aqui, 5,6 metros. Só para conferir se é retangular mesmo, tá? 2,6 mais 3, 5,6. Vamos ver se esse lado é igual também. 2,5 mais 2,1, 4,6. 2,7 mais 1,9, 9 mais 7, 16, sobe 1, né? 3 e 1, 4, também 4,6. Então, é um retângulo. Quem será a área do retângulo? Base vezes altura, ou seja, 5,6 vezes 4,6. Vamos fazer a multiplicação desses dois números decimais. 5,6 vezes 4,6. Olha só, na hora de multiplicar, esquece a vírgula. No final é que a gente vai fazer essa vírgula aparecer novamente. Então, 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 5, 30. Mais 3, 33. O 3 sobe, não tem para onde ir, vem para cá. Certo? Agora eu vou multiplicar o 4 e colocar debaixo do 4 os valores. Esse 3 aqui elimina ele. Né? Eu já multipliquei o 6. Vamos pegar agora o 4. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Fica o 2, vai subir o outro, não tem para onde ir, volta para cá. E agora eu vou somar isso aqui, ó. 6, 3 mais 4, 7, 3 mais 2, 5, e o 2 para cá. Uma casa decimal aqui e outra casa decimal aqui, ou seja, um total de 2. Na multiplicação eu conto dessa maneira. Eu vou andar 1, 2 casas decimais. Então, 25,76. Qual unidade? Metros quadrados, porque foi metro vezes metro, metro quadrado, como ele foi pedido aqui. Então, a área desse apartamento é de 25,76 metros quadrados. Certinho? Então, bem tranquila a parte de área de perímetro. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer mais uma questão aí. Vou aqui. Fazer a questão número 4. Tá? No material aí, observa que no material aí, vamos aí na página número 2. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, saiu errado a 1, 2, 3, aí depois ele voltou para 2. Na verdade, seria página 4. Né? Essa página aqui de baixo está como 2, mas a gente tem que ajeitar isso aí na página 4. Né? A página anterior era 3. Então, na página 4, tem mais dois exercícios. Eu vou fazer mais um com vocês, a questão número 4. Vou deixar assim. E aí vai ficar aí os problemas que iniciam na página 4 aí. E nós temos aí um total de 17 probleminhas, inclusive de questões de provas anteriores, envolvendo isso aí e volumes. Então vai ficar para a próxima aula aí a parte de volumes.
algumas unidades de transformação, né, inclusive a área de volume, transformar a unidade de volume para o nosso encontro presencial, certo? Mas vocês vão continuar, vão tentar fazer em casa, vão tentar resolver alguns problemas. Vou fazer a 4 aqui com você. Uma parede tem 8 metros de comprimento por 2,75 de altura. Com uma lata de tinta, é possível pintar 10 metros quadrados de parede. Quantas latas de tinta serão necessárias para pintar toda essa parede? Vou imaginar aqui, construir aqui essa parede. Tá? Então, essa parede é uma parede retangular. Em que eu tenho aqui na base 8 metros de comprimento e 2,75 metros de altura. Então, uma lata de tinta, ela pinta 10 metros quadrados. Quantas latas são necessárias para pintar toda esta parede aqui? Ora, primeiro eu tenho que saber qual é a área da parede, né? E depois eu verifico. Então, quem vai ser a área? A área é igual a 8, que multiplica 2,75. A área será igual, vamos fazer essa conta, 2,75, que multiplica 8. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 7, 56. 1, 4, 60. 0, sobe 6. 8 vezes 2, 16. 16, 1, 6, vai dar 22. Duas casas decimais aqui, ó. Eu vou andar 1, 2 e colocar essa vírgula aqui. Então, a área dessa parede aí é 22 metros quadrados. Se uma lata pinta 10 metros quadrados, quantas latas para pintar 22 metros? Vou usar uma regrinha de 3, 5. Né? Fazer a regrinha aqui, ó. Quantidade de lata e a área de cobertura aí, dada em metros quadrados. Então, uma lata pinta 10 metros quadrados. Quantas latas vão pintar 22? Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ter x vezes 10, 10x, e 1 vezes 22, 22. Então, vai ficar 10x igual a 22, ou seja, x igual a 22 sobre 10. Tá? Então, será igual a 2,2 latas. Não vou precisar dessa quantidade de latas para pintar toda esta área, toda esta parede aqui. Tá certo? Então, assim a gente termina a nossa aula de hoje. Lembrando, ficou aí para vocês fazerem ainda dos exercícios a questão número 5. Como é que você vai fazer a questão número 5? Ele diz, quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o teto as 4 paredes de uma cozinha com as dimensões da figura a seguir? Aí sabe-se também que cada porta tem 1,60 m de área e a janela tem uma área de 2 metros quadrados. O que é que eu vou fazer aí, professor? Eu vou calcular a área das 4 paredes, fazer o cálculo dessa área das 4 paredes, vou somar. Então, eu tenho uma área total, né, que deverá ser revestida. Em seguida, eu vou retirar a área que será das 2 portas e da janela, tá certo? E aí eu vou ter a área que de fato deverá ser revestida. E a questão número 6 é a questão de volume, certo? Então você vai calcular a altura a partir do volume desse bloco aí, na questão número 6. E nós não falamos nessa aula sobre volume, mas tem o material aqui que vocês podem tentar entender, tentar estudar por conta própria. E talvez alguém já tenha até estudado isso, né? Espero que sim, em anos anteriores, ou mesmo agora no 9º ano, e saiba calcular. Quem não souber, na próxima aula a gente vai começar a partir da questão número 5 dos exercícios, resolvendo.
certo? Então, gente, bons estudos para vocês aí nessa semana, um bom resto de feriado e até o nosso próximo encontro no próximo sábado. Um abraço.